Nós estamos na nossa série de Cristo Ser Suficiente. E a gente faz muito essa pergunta quando nós estamos no curso, que nós estamos tendo. Uma das perguntas que nós temos no nosso curso de líderes de célula é: como é que você explica para uma pessoa quem é Jesus e quem é o Espírito Santo? Se alguém te perguntasse quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que você responderia? O que eu responderia? É engraçado que muitas vezes a gente tem uma resposta. Como é que você se apresenta para uma pessoa? Normalmente aquilo que é mais importante para você e para mim, a gente fala primeiro, não é verdade? Eu sou o Gustavo, sou o esposo da Maíra, sou o pai do Tito e da Olívia. Eu pensei várias vezes nessa semana e a primeira definição que sempre vem é essa na minha cabeça, que eu teria que me apresentar para alguém. Às vezes a gente se apresenta de outras maneiras e não há nenhum problema nisso. Mas normalmente o que é mais importante para nós é como nós nos apresentamos, não é verdade? Faz sentido isso, gente? Muitas vezes é o natural. Jesus se apresenta de uma forma interessante em João 14. Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode repetir comigo? Caminho, verdade e vida. Hoje eu quero falar o que é caminho, verdade e vida. João 14, versículo 1, Jesus está na ceia, na última ceia com seus discípulos. Jesus, ele está lá reunido, dando algumas notícias não tão boas para eles. E aí Jesus diz assim no versículo 1, capítulo 14, versículo 1: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. A gente usa muito essa expressão, né? Eu uso bastante. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas é engraçado, é interessante pensar que esses discípulos estão andando com Jesus há 3 anos, e na ceia, no seu último momento com eles, Jesus não fala que ele é o Salvador, Jesus não fala que ele é XYZ, Jesus não fala que ele vai libertar eles de Roma. Jesus fala: presta atenção, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. As palavras de Jesus têm o poder de revelar o que vai acontecer. As palavras de Jesus têm poder para trazer direção para os dias adiante. Os dias adiante, eles vão ter dúvidas, eles vão ter inseguranças. E Jesus vai ser crucificado. Eles vão ter aquele sábado onde eles não sabem, onde a fé deles será profundamente provada. Eles vão ter perseguição. E essas palavras de Jesus também têm a capacidade de mostrar a realidade do coração de seus discípulos. Quando Jesus fala todas essas coisas, Tomé vem e fala: nós não sabemos para onde o Senhor vai. E Filipe depois fala: mostra-nos o Pai. E Jesus fala: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. E é engraçado que é somente João que registra essas palavras. Nos outros evangelhos nós não temos esse registro. João está lá porque João está pensando. João escreve esse texto, o seu evangelho, muitos anos depois da morte de Jesus. E João está escrevendo com 2 pessoas em mente. João está escrevendo pensando nos judeus, mas ele também está pensando nos gregos, nos gentios, em quem é muito racional. Tem alguém muito racional aqui nessa manhã igual eu? Eu sou bastante racional. Me chamam às vezes até de cético. Eu gosto que as coisas façam sentido.
João está escrevendo com esse público em mente, inspirado pelo Espírito Santo. E eu quero explicar para vocês rapidamente o que significa quando Jesus fala que Ele é o caminho. O caminho tem duas palavras, derek em hebraico e rodos em grego. O caminho, essa expressão caminho, é praticamente o sinônimo da Torá. Todo judeu que lia a Torá, ele tinha em suas discussões qual era o caminho certo para obedecer às leis e chegar a Deus. Sempre foi o esforço deles. No Salmo 27, a oração, né? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. O coração do homem sempre foi disso. Os fariseus debatiam qual era o caminho correto para obedecer. Os essênios, que era uma comunidade de judeus também que vivia no deserto, eles chamavam a si mesmos do caminho. Eles falavam que a vida que eles viviam era o caminho, que eles viviam no deserto, separados de tudo. Então quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está se colocando no lugar que a Torá ocupava. A Torá são os 5 livros, a Torá são os ensinamentos que todo judeu conhece desde pequeno. Ele está falando, vocês querem saber como cumprir tudo que vocês aprenderam a vida toda? Sou eu. E os seus discípulos entenderam. Para o grego, essa palavra rodos era um método filosófico. Cada escola de pensamento vendia o seu caminho de vida pela razão e a disciplina. Então você se tornava discípulo de um filósofo, porque você concordava racionalmente com aquilo que ele propunha. Se ele propunha para você, você deve se abster de beber, você deve se abster de comer isso, e você deve fazer isso, você poderia ouvir aquilo que ele está falando e concordar. Isso faz sentido, então eu vou te seguir. Então era um caminho que fazia sentido na cabeça, fazia um sentido racional, não era uma coisa que impactava o coração deles. Então eles entendiam que é o seguinte, se eu entendo e eu me disciplino para isso, eu estou no caminho. Só que Jesus inverte, Jesus fala que o caminho não é uma técnica que você pratica, mas é uma pessoa que você segue. Ficou claro o que Jesus quer dizer com o caminho? Ele confronta e fala, tudo que vocês esperam na lei de Moisés, eu sou. Não tem outro. Porque ninguém consegue obedecer tudo. Mas se vocês me seguirem, eu sou o caminho para o Pai. E para aqueles que querem muito entender, que fazem um esforço para entender, que gastam tempos para entender, e ficam tão racionais a ponto de nunca experimentarem Jesus, Jesus fala o que para eles? Você precisa me seguir, porque não é pelo entendimento, ou pela razão, ou pela lógica, ou só porque você concorda com as minhas ideias, que você vai me seguir. Quando Jesus fala que Ele é a verdade, emet em hebraico, no pensamento judeu, verdade, não é primariamente uma proposição correta. Isso é verdade ou isso é mentira. A palavra emet é fidelidade, confiabilidade, algo que você pode se apoiar sem que ceda. Tanto que o texto de Êxodo 34, quando Deus está se revelando para Moisés, ele fala que Deus, ele é abundante em emet, ele é abundante em fidelidade, ele é abundante em verdade. Então quando Deus está falando de fidelidade, ele está falando de verdade. Porque vamos pensar, só é fiel quem é verdadeiro. Vou repetir. Só é fiel quem é verdadeiro. Não tem como ser fiel e ser mentiroso. Faz sentido isso, gente? Então quando Deus fala que Ele é emet, que Ele é fiel e verdadeiro, essas coisas não são separadas, elas se complementam. Você confiaria no mentiroso? Você confiaria no mentiroso? Mas você confiaria em alguém verdadeiro? Fidelidade e verdade. Então, quando Jesus está dizendo eu sou a verdade, Ele está dizendo eu sou aquele em quem Deus se mostra fiel. Jesus ficou desamparado em algum momento? Vocês estão aqui, gente?
Jesus ficou faltando algo em algum momento da sua vida? Vocês leem a Bíblia? Faltou algo para Jesus do seu nascimento, a sua crucificação? Não. Quando os discípulos vão e falam que querem seguir alguns interessados, Jesus fala: eu não tenho onde nem repousar a minha cabeça, eu não tenho comida para comer. Faltou algo para Jesus? Não. Porque Deus é verdadeiro e Ele é fiel. Então quando Jesus está dizendo para Tomé e para os discípulos que Ele é a verdade, Ele está dizendo: eu sou aquele que Deus se mostra fiel. Se você seguir a mim, você vai ver a fidelidade de Deus. Para o grego, a aletheia é o desvelamento da realidade, alcançado pelo intelecto. Como é que funciona na Grécia? A verdade você só encontra subindo em conhecimento. Então quanto mais você conhece do mundo, do cosmos, dos deuses, você então está encontrando a verdade. E tem muita gente hoje que busca a verdade. Tem ou não tem? Tanto que todos os montes dos deuses gregos ficavam sempre no topo das montanhas. Porque quem queria falar com um Deus ou encontrar a verdade deveria pagar um preço longo de subir as montanhas e chegar lá no Paternon, chegar lá no templo de Artemis, no templo de Zeus. Porque o grego ele valoriza o quê? O esforço. Se você se esforçar muito, você vai reconhecer o que é a verdade. Jesus, ele subverte. Jesus ele fala que a verdade desceu, tem rosto, nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Tanto que o Evangelho de João fala que Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por último, Jesus fala que Ele é a vida. Essa palavra shainim no hebraico, ele remete a um Deus que é vivo. É a mesma palavra para descrever a árvore da vida lá no Éden, em Gênesis. E Deuteronômio, quando Deus fala com o povo: eu ponho diante de ti a morte e a vida, escolham pois a vida. Há uma escolha. Mas Deus fala o que para eles? Escolha pois a vida. Vida era o que a antiga aliança prometia para que andasse no caminho de obediência. A resposta, Deus mesmo falou que se vocês obedecerem a todas as minhas ordenanças, vocês terão vida. Só que não houve ninguém na terra, a não ser Jesus Cristo, que obedeceu tudo. No Salmo 16, no versículo 11, fala que na presença de Deus há plenitude de alegria. E essa palavra plenitude é essa mesma palavra Ishairim, que significa na sua presença há uma vida de alegria. Também daria para traduzir assim os Salmos. Salmo 16, 11. Vocês percebem que quando Jesus está falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele não está fazendo um discurso que é vazio. Não é só a nossa definição. Jesus está falando que Ele é tudo o que aqueles homens esperaram toda a sua vida. Jesus ele não está se comparando a outra coisa, porque não há com o que comparar a Cristo. Para o grego, a vida boa, que a eudaimonia, era o florescimento alcançado pela virtude. Você fica tão sábio, porque você se esforçou tanto, que agora você desfruta da boa vida. E Jesus está falando o quê? Isso você recebe, você não conquista. Vida você ganha, se você crer em mim. Deus é bom ou não é, gente? Só que você percebe, em cada cultura, caminho, verdade e vida eram coisas que você alcançava, ou obedecendo à lei, ou raciocinando, ou servindo Roma. Jesus pega os três e diz: eu sou.
E Ele transforma as 3 conquistas em uma só pessoa a ser conhecida. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda uma coisa. A vida com Jesus, ela não é uma vida a ser conquistada. Ela é uma vida para ser experimentada através da fé no Filho. Por isso quando nós cantamos uma música como essa, e por isso que eu fui tão, creio que movido pelo Espírito para pregar logo depois dessa música, quando a gente canta qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi, não é uma questão de tipo Deus está ocultando e escondendo algo, mas Ele está dizendo, presta atenção, em mim você não se cansa de me conhecer. Você não se cansa. Tem gente que para na vida cristã. Para ou não para? Para porque conquistou. E esse é o raciocínio que Jesus combate com os judeus que confiam na lei, nas regras. Jesus fala, não adianta você seguir 1 milhão de regras se você não conhecer a mim. Jesus fala inclusive para os fariseus, vocês conhecem tanto da lei, mas rejeitam aquele que foi enviado por Deus. Não adianta nada. Faço tudo certo, mas nunca conheci Jesus. Não tem recompensa, de acordo com as Escrituras. Porque Romanos 11 diz que sendo judeu ou sendo gentil, em Cristo Jesus Deus fez eles se tornarem um só povo. Então até para o judeu ele precisa conhecer a Cristo. É o que a Bíblia diz em Romanos 11. Para o grego que confia na mente e confia então no seu próprio esforço, Jesus está falando, não adianta. Porque o homem que confia no próprio esforço, uma hora ele se trai. Prestem atenção nisso. Um homem ou uma mulher que confia no seu próprio esforço, uma hora se trai. Por que ele se trai? Porque o dono dele mesmo, dos seus desejos, não é Jesus, é ele. Então ele tenta tanto, ele conquista tanto, ele faz tanto, e aí uma hora ele consegue uma coisa. Aí quando ele consegue aquilo que ele tanto quer, o que ele faz? Ele para. E aí o Senhor dele vira ele mesmo. Porque é isso que os gregos ficavam felizes. Aqueles que subiam até os topos lá para encontrar os grandes deuses, eles voltavam como pessoas iluminadas. Eles voltavam ensinando. Aqueles que faziam essa peregrinação e recebiam uma resposta dos deuses, eles abriam escolas. Porque quem conseguiu chegar até lá, agora pode então fazer isso, e ele se torna melhor que os outros. Quem se tornou o ídolo do coração de quem confia na mente? Ele mesmo. Por isso que quem muitas vezes racionaliza tudo, nunca experimenta Jesus. Por quê? Não é porque falta entendimento, é porque nós nos tornamos senhores de nós mesmos. A Bíblia chama isso de orgulho. Você pode repetir comigo, orgulho? Não tem mais nada para eu conhecer. Eu já conquistei, eu já atingi o título, eu já servi no ministério, eu já me batizei, eu já fui pastor de uma igreja. Então não há mais nada. E aí Jesus fala que há sim. Há muito mais. Essa conclusão de Jesus também mexe com os romanos. Porque os romanos, eles confiam o quê? No império. O cidadão romano, ele tem lá os deuses. Mas a fé dele está em quem? Em Roma. Roma é ordem. Roma é controle. Enquanto existe Roma, está tudo bem. Roma é justa. Só que a gente viu a história por A mais B, que o Império Romano termina na loucura de um imperador. É engraçado que todos esses 3 que confiam em algo fora de Cristo, não subsistiram por muito tempo. No Império Romano, cadê Roma? Cadê Roma, gente? Sumiu. Cadê o pensamento grego na sua grande excelência, depois de conquistado? Sumiu.
Ah, Gustavo, mas os judeus não sumiram? Não sumiram porque Deus os ama. E a Bíblia fala que o Senhor vem resgatá-los. Só pelo amor de Deus que eles se sustentam. E aqui entenda, eu não tenho nada contra os judeus não. Só estou dizendo que quando Jesus veio, eles rejeitaram. Assim como eu e você também podemos rejeitá-lo. Por isso que caminho, verdade e vida eram 3 coisas que a Torá, que a lei prometia entregar. Jesus, ele fala, Jesus reivindica ser em pessoa o que a Torá apontava. Está lá, gente, a gente precisa ler a Bíblia, primeiro para quem, Jesus falou. E tudo aquilo que aqueles homens estão esperando há 500, 600, 1000, 1500 anos, Jesus fala, sou eu. Eu sou o caminho para chegar a Deus que vocês esperavam. Eu sou a verdade que vocês tanto estudam. E eu sou a vida que vocês querem ter se vocês obedecerem tudo. E ainda mais, ele fala isso: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No mundo, lembra? Onde que para chegar a Deus você tinha que passar no sacerdócio, você tinha que passar no templo, você tinha que fazer uma série de coisas. Essas palavras, meu irmão, minha irmã, são a resposta a Tomé. Tomé está com medo, não está? Está ou não está, gente? Jesus está dando uma série de más notícias, são más notícias mesmo. Falando que Pedro vai traí-lo, que Pedro vai negá-lo, que um deles vai traí-lo. Jesus diz que ia embora. E a resposta de Tomé é a resposta de muitos de nós, na verdade. Senhor, a gente não sabe para onde vai. Como é que a gente pode saber o caminho? Pô, Jesus, você está aqui andando com a gente 3 anos. A gente está provando da sua bondade. A gente está vendo um milagre. E agora você fala que você vai deixar, que um de nós vai te trair, e que Pedro, que é a nossa referência, vai te negar. Você imagina ouvir tudo isso numa mesa de jantar? Muitos de nós teríamos levantado. Falou Jesus. Valeu. Foi bom até aqui. Essa parte eu não estou afim. Você percebe que Tomé, ele esperava instrução. Qual é o caminho? Então o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para mudar isso que o Senhor está falando que vai acontecer? Mas Jesus está falando, você precisa seguir o que eu vou fazer. Você precisa sofrer, você precisa ver o que eu vou passar. Você percebe, meus irmãos, eu não quero dizer que Tomé era um homem que não tinha fé. Tomé, depois, quando Jesus ressuscita, ele fala que precisa ver o buraco nas mãos para realmente crer. A gente vê que Tomé é um cara um pouco inseguro em certas coisas. Mas você percebe que as más notícias trouxeram insegurança e parecem que cegaram Tomé. Jesus está lá, Jesus está falando. E aí Tomé fala, não sei, parece que eu nunca vi. Filipe também, Filipe fala, mostra-nos o Pai. Parece que diante das más notícias, eles perderam a capacidade de enxergar. Já aconteceu isso com você? E aí então, o que o caminho, a verdade e a vida tem a ver com a gente? Muitas vezes nós estamos igual Tomé, a gente pergunta, Senhor, qual que é o caminho? A vida, gente, nos oferece 1000 caminhos. Oferece ou não oferece? A opinião de alguém, a tendência do momento, o que o medo manda, o que o orgulho quer. Vamos ser honestos aqui. Vamos fazer uma pesquisa, honestidade aqui? Quantos já agiram por medo e quebraram a cara? Amém, Jesus. E por orgulho? Obrigado, Senhor. O sábio aprende com os erros, não aprende? O problema é que na nossa angústia não falta opção, gente. Nós estamos num problema que nós vivemos numa geração que nós temos um excesso de opinião. Tem ou não tem? A gente nunca teve tantos caminhos, mas tão pouca direção. Muitos caminhos. Muitos caminhos. Para chegar a Deus, para eu conquistar, para que isso não aconteça, para eu tirar, para eu conseguir uma vingança. Vários caminhos. Mas falta direção.
Esse é o problema. Porque sabe, quando tem muitos caminhos, o controle está na mão de quem? Nossa, meu. Muitos caminhos, quem decide? E aqui a gente tem aquela sensação orgulhosa de quem está no controle? Eu. E aí Jesus, ele fala que ele é o único caminho. Se só tem um caminho, ele está apontando uma direção, tá ou não tá, gente? A gente não tem que ficar decidindo, a gente só tem que seguir o caminho. Percebe, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele não diz eu vou mostrar o caminho para vocês, ele diz eu sou o caminho. Há uma diferença muito grande. Eu fiz essa analogia aqui, ó. Um GPS te mostra a rota e fica no bolso, fica num lugar. Tem GPS que você até desabilita e ele continua funcionando. Só que uma pessoa que caminha contigo, ele muda o ritmo quando você tropeça. Espera quando você para. Conhece o terreno porque já passou por ele. Então Jesus, ele não te entrega um bando de instrução e fala vai. Ele fala eu vou com você. Faz diferença ou não faz? A gente pode usar Jesus como GPS? Até pode. Pega a Bíblia. Achei o versículo. Vamos ver se esse faz sentido. Não fez, vou tentar de novo. Sabe como é que a gente usa Jesus como GPS? Deus, minha vida está um caos. Eu sei que eu tenho que te obedecer, eu sei que eu tenho que ter um relacionamento contigo, eu sei todas essas coisas, e eu não fiz nada nesses últimos 15 anos, mas agora eu preciso de uma luz, a gente chama de luz, me dá uma luz, Deus. Na graça e na misericórdia de Deus, muitas vezes Ele dá, porque Ele é bom. Só que quem faz isso nunca desfruta da alegria de conhecer Jesus. O caminho de Jesus sempre é a obediência ao que já está nas Escrituras. Eu não sei qual caminho seguir. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, é: você já está obedecendo aquilo que você já sabe? Tem gente que cai no caminho. Tem gente que tropeça. Eu não creio que Jesus abandona. Eu não creio que Jesus abandona. Mas Ele nos levanta e fala: você vai caminhar agora adiante, comigo ou na sua própria vontade? Que Deus não criou robô. Deus criou seres humanos que têm vontade, desejo, livre-arbítrio, que escolhem obedecer ou não. Então a pergunta não é o que Deus quer que eu faça, como se houvesse uma resposta escondida que você precisa adivinhar. Gente, tem muita gente que não sai da vida cristã porque só quer saber o que Deus quer que eu faça, está esperando uma regra. A pergunta real que eu e você devemos fazer é: eu estou caminhando com Jesus? Gustavo, minha cabeça está cheia, eu li tudo, eu leio, eu medito, mas meu irmão, minha irmã, não adianta só o conhecimento, precisa ter a experiência de Jesus Cristo se tornar Senhor da sua vida, e você receber o Espírito Santo habitando em você, porque senão a gente só assiste, a gente é um admirador. É fácil admirar Jesus, e isso não nos garante a vida eterna com Ele. A vida eterna, Jesus disse, é conhecê-lo. Repete comigo: a vida eterna é conhecer Jesus. Começa agora. O caminho se revela no relacionamento e não antes de sair. Porque
Porque se Jesus desse para a gente o caminho antes da gente sair, ele seria aquelas pessoas que a gente vê nos filmes, que tem a bola de cristal, não é verdade? E fala, eu vou te dizer o que vai acontecer. Andar com Jesus é o próprio caminho. Amém? A segunda coisa que eu quero deixar com vocês é que a verdade, ela nos guia no caminho. Você percebe que hoje todo mundo tem uma verdade, tem ou não tem, gente? Todo mundo tem uma verdade. As redes sociais entregam uma versão de mundo que concorda com você. Os algoritmos são feitos para isso, para fazer algo que concorde com você. E a ansiedade moderna tem muito a ver com isso. Quando tudo é relativo, quando não tem verdade, a nossa mente fica sem chão. Porque aí você começa a acreditar nisso aqui. Eu e você começamos a acreditar mais num celular do que na palavra de Deus, que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. E quando a mente não tem solidez, o resultado é ansiedade, é ou não é? A gente fica o tempo todo assim, ó. Eu estava vendo, apareceu no meu Instagram ontem, um cristão analisando a abertura da Copa. E aí ele mostrou que tem o símbolo da pirâmide, que tem o triângulo dos maçons, e aí tem, e cada imagem da Copa, ele atrelou a uma entidade demoníaca, e falou que a Copa é do diabo. Aí eu falei, Jesus, vou ver os comentários. Aí eu entrei nos comentários, tem muitas pessoas concordando. Mas assim, sou cristão, concordo com tudo. Ainda bem que Jesus está voltando e eu vou para ele com ele. Eu falei, mas não entendeu nada do evangelho? A gente fica tão viciado em reconhecer as obras do diabo, que nós não conseguimos ver a verdade que existe em Jesus Cristo, o Senhor. Meus irmãos e irmãs, a gente precisa conhecer o que é verdadeiro. A gente precisa entender que nesses muitos caminhos que o mundo nos propõe, só existe uma verdade, que é Cristo Jesus, o Senhor. Deus falou para Adão e Eva no jardim, deu só uma instrução para eles, deu ou não deu? Uma, e eles se desviaram porque a serpente ofereceu outro caminho. Então quando Jesus diz, eu sou a verdade, Ele não está pedindo para você resolver um debate filosófico, vamos colocar Jesus e outras pessoas e vamos discutir. Jesus está dizendo, você pode confiar em mim, porque eu sou verdadeiro. Você percebe que a gente nasce num mundo que nos ensina a mentir? Eu falei até isso no acampamento de jovens, numa pregação. A gente mente para se proteger, a gente mente para agradar, a gente mente para parecer mais do que a gente é, e com o tempo a gente nem percebe mais. Você percebe, a mentira ela vira quase que um idioma, a mentira vira sobrevivência. Ah, Gustavo, mas eu não minto, eu só oculto. Ainda bem que eu não preciso nem falar, né? Se alguém pergunta, você está bem? E você fala sim, e você não está, você mentiu. Eu dei um exemplo simples, tá? A mentira não virou uma rotina? Quem é o pai da mentira? João 8,44. Jesus está falando com os fariseus que estão acusando ele de fazer milagres com o poder de Satanás. Jesus fala, pois vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. E quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando eu falei isso no acampamento, a galera ficou brava comigo.
pai da mentira é quem? Se eu estou mentindo, eu sou o quê? Ai, Gustavo, você está me acusando de filho do diabo? Só meu irmão, não você acha que você fica saindo e entrando. Só que se você permanece na mentira, qual influência está agindo na sua e na minha vida? Qual influência? Do diabo. Jesus não venceu na cruz o poder do pecado? Então a mentira, para quem crê em Jesus, é uma escolha. E se eu escolho, ora pois, viver mentindo, quem está mandando no meu coração? Obrigado, classe. Mas a gente aceita. A gente chama de mentirinha branca. Vamos aceitar aqui. É para proteger ele. Onde que uma mentira protege uma pessoa? Me mostra pelas escrituras. Às vezes a gente não experimenta mais do Senhor nas nossas próprias vidas. Aqui eu não estou falando no culto, tá? Porque é a mentira. E a mentira se tornou um modus operandi. A gente mente naturalmente porque a gente não quer entrar em certos assuntos que a gente não quer tocar. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, olha aqui para mim. Se você e eu temos assuntos que a gente não quer encostar, isso está te fazendo ser escravo. Você está cativo. Você está aprisionado por algo que você está dizendo. Eu não quero que ninguém encoste nisso. E está tudo bem. Não está. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a verdade, ela faz o que? Ela liberta. Então se eu permaneço em algo que eu não quero contar para ninguém, e minto quando pessoas perguntam para mim, seja isso no cônjuge, seja num discipulado, seja num relacionamento entre pai e filho, e eu continuo mentindo, eu estou preso. Eu estou preso. Não adianta vir na igreja, não quebra. Não adianta ir na célula, não quebra. Só quebra com confissão, arrependimento e trazer a luz. Quando a gente traz a luz, nós somos libertos. Por isso a verdade que Jesus nos oferece, ela parece ser estranha no começo. A gente não está acostumado com alguém que não tenha segunda intenção. A gente não está acostumado com alguém que não distorce, que não manipula, que fala o que é, mesmo quando dói, porque quer o seu bem. Quando a gente encontra essas pessoas, muitos não gostam dela. É ou não é? Ah, ele é muito direto. Mas é por quê? Que ele fala a verdade? Isso é Cristo. Cristo nunca vai expor os seus pecados para te envergonhar. Cristo sempre vai fazer com que os pecados venham à luz para Ele te curar. É assim que Deus faz. Então Jesus é o único que não precisa te manipular para nada, porque Ele já te conhece por completo e já decidiu te amar mesmo assim. Quando Jesus vai encontrar a mulher samaritana no poço, você acha que Jesus não sabe os pecados dela? Sabe ou não sabe? E Ele não desistiu dela. Por causa dos muitos maridos que ela tinha tido, por causa da mentira que ela vivia, Ele foi encontrar ela mesmo assim, porque ele sabe que o que Ele oferece cura todas essas coisas. Tanto que Ele fala isso para ela, não fala? Se você bebesse da água que eu tenho, que se você soubesse a água que eu tenho, você pediria a mim o que eu tenho. A verdade não é uma ideia que você precisa defender, é uma pessoa em que você pode descansar. E quem descansa em Jesus não precisa mais mentir para sobreviver. Meu irmão, minha irmã, se talvez você não lembrar muita coisa desse domingo, eu quero que você lembre uma coisa. Você não precisa ser uma pessoa mentirosa para viver tudo aquilo que Deus tem para você.
Se tem coisas que você precisa trazer à luz para que sejam verdade, traga à luz e saiba que o Senhor tem bênçãos e restauração. A Bíblia fala que quem anda na luz, se andamos na luz uns com os outros, temos comunhão. A comunhão morre se a gente tem mentira. E o último ponto que eu quero deixar com você é que Jesus é a vida. Jesus é a satisfação que eu e você precisamos. Tem gente que está viva, mas não está satisfeita. Conseguiu o emprego, conseguiu a família, realizou o sonho e ainda assim sente que falta alguma coisa. É um vazio mesmo, que as conquistas elas preenchem por um tempo, mas sabe quando não dá? Não dá liga. A gente vive nessa cultura, gente, de vida plena o tempo todo. Na próxima compra, na próxima experiência, na próxima fase. E aí a próxima fase chega e o vazio volta. Alguém já experimentou assim, além de mim? Você comprou uma coisa que você queria muito e depois você falou, não é? Não fiquei tão feliz assim? A gente atrela muito a compra, mas a gente faz isso também em escalas maiores. Fazemos ou não fazemos? No lugar da gente tratar com a nossa insatisfação, a gente busca em pecados a satisfação. Não estou satisfeito no meu casamento. No lugar de eu sentar e conversar com o meu cônjuge, eu vou para outro lugar. Não estou satisfeito com o que eu ganho. Isso é injusto. Quero uma virada na minha vida. Eu vou nas bets, achando que isso vai dar alguma coisa. Ô gente, pelo amor de Deus, né? Não acontece nunca a virada. Porque o coração que está furado embaixo, sempre vaza. Vaza ou não vaza? Aí vai os nossos jovens lá no acampamento. Jesus, sai de lá intoxicado, feliz, amizades. Só que tem um furo embaixo. Aí não trata com o furo. Não tampa ele. Não deixa Jesus curar. Aí depois chega na sexta-feira, na quinta e fala, nossa, parece que tudo que eu vivi não adiantou de nada. O problema não é da qualidade da palavra de Deus. É que a gente está furado. É que está vazando. Por isso que Jesus ele fala, quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Você percebe que Jesus ele está falando de vida. Jesus não vai dar conforto para a gente, sucesso, ausência de problema. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Abundância não é quantidade de coisa, é qualidade da presença de Deus. É acordar e sentir que tem sentido. É atravessar dias difíceis sem se esvaziar por dentro. É uma satisfação que não depende, está tudo bem lá fora. Gente, eu quero que vocês leiam esse tópico um pouco aqui. Tem gente que acha que isso é impossível. Tem gente que acha que isso é só para algumas pessoas que não tem problemas. Já tive gente que chegou para mim e virou e falou assim, mas você fala isso porque a sua vida é boa. Você não conhece a minha vida. Não é sobre o estado das circunstâncias, é sobre se eu tenho Cristo como a minha vida. Ele nos satisfaz. Então abundância não é troca. Então a vida plena não tem a ver. A vida plena não vem de quem segura tudo com força, vem de quem solta nas mãos dele. Quem tenta construir a própria vida no esforço nunca chega lá, mas quem entrega tudo para Jesus encontra o que tanto deseja, satisfação. Colossenses vai dizer isso, e várias palavras do grego falam isso. Fala de plenitude, repete comigo, plenitude. Plenitude não quer dizer que está tudo certo, quer dizer que você está cheio até o ponto de transbordar
onde não te falta nada. Por isso que eu tomei a liberdade de escrever o Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, com tudo aquilo que eu compartilhei com vocês aqui hoje, para você entender o que Jesus está falando para mim e para você, quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu queria que você lesse comigo. Eu sou o caminho que você anda, não um mapa que te deixo nas mãos, mas a presença que caminha contigo e te conduz ao Pai. Eu sou a verdade que não falha, não distorce e não muda. Uma pessoa em quem você pode descansar e confiar completamente. Eu sou a vida que te sustenta e te satisfaz por dentro. Não apenas existência, mas plenitude, sentido e abundância, que nenhuma conquista deste mundo consegue dar. E fora de mim não há outro caminho que chegue ao Pai, outra verdade que liberte de verdade, e outra vida que sacie de verdade. Você percebe que quando Jesus está falando isso para os discípulos, Ele está falando: vocês não precisam de mais nada. Mas como que eu faço? Me segue. Por isso a banda pode subir aqui. E para a gente encerrar, Jesus é para você e para mim nesse domingo o caminho para que você não ande perdido, a verdade para que você não seja enganado e viva no medo, e a vida para que você seja alegre e satisfeito. Gustavo, mas o que eu preciso fazer isso? Crer. O que envolve crer? Preste atenção. O que envolve crer? O que envolve crer? Crer é só eu creio. É isso? Crer é só falar? Crer é só falar? Crer é uma resposta de confiança a Jesus. Meu irmão, minha irmã, crer é se arrepender. Crer é renunciar. Crer é andar na luz. Crer é não mentir. Crer é reconhecer: estou insatisfeito. Crer é ser verdadeiro. Porque tem muita gente que fala que crê, gente. É muita gente que fala que crê. Se a gente saísse aqui na rua agora e perguntar: você crê em Deus? Todo mundo ia falar o quê? Sim! Mas crer para nós é confiar, e a gente não confia em quem a gente não conhece. Por isso que a gente precisa conhecer Cristo. Tem muita gente que vive na mentira. E é aquela mentira que aí, como ela não faz mal para ninguém, Taca, sabe aquela mentirinha que fica só comigo? Não faz mal para ninguém, então eu posso conviver com ela. É mentira. Eu não perdoei aquela pessoa, mas eu entendo que ela não fez por mal, mas me impede de ter relacionamento com ela. Falta de perdão, a Bíblia diz que é pecado. Quando você lê a Bíblia, o cerco fica muito justo. Mas nunca é para nos condenar, é para nos chamar. Venha, entregue aos pés de Jesus. Como podemos conhecer mais de Cristo, meu irmão, minha irmã? Se estamos presos. Como podemos conhecer mais a Cristo? Se racionalizamos tudo. Como podemos conhecer mais a Cristo? Se nos prendemos ao que eu acho que é certo. Cristo não se revela.
Não adianta, você pode passar 32 anos na igreja. Cristo se revela aos de contrito e quebrantado. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, meu convite a você, e é um convite, não é uma obrigação. Primeiro é você sondar o seu coração. Não é só, precisa sondar o coração. Você fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim uma mágoa. Vê se há em mim uma mentira. Vê, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. A mentira, meus irmãos, leva a gente a lugares altos. Leva ou não leva? Tem muita gente bem-sucedida que construiu a sua vida na mentira. Mas não se engane, quando Jesus vier, a Bíblia diz que tudo será revelado. Você está me ameaçando? Não, estou dizendo que a Bíblia diz. Virá o fogo consumidor e vai consumir aquilo que foi construído em feno, em palha. Mas aquilo que vai subsistir é aquilo que foi construído com pedras preciosas, com aquilo que custa muito mais. Eu creio que hoje é uma manhã de arrependimento. Mas não é de arrependimento porque eu estou aqui. Não é de arrependimento porque nós cantamos essa música. É de arrependimento porque o caminho ao qual Jesus tem para mim e para você, nós temos que andar na verdade. Nós temos que andar em humildade. Posso pedir para você ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? São muitas orações que nós podemos fazer. Muitas. E tem gente que não gosta de apelo, não é verdade? A gente acha que apelo é exposição. Eu vou explicar por que a gente faz o apelo. O apelo é uma atitude de quem vem respondendo em humildade, dizendo: eu reconheço diante do Senhor, eu reconheço diante da minha família, que é esta igreja, e eu preciso de ajuda para ser curado. Só isso. Você pode fazer isso na sua célula, você pode fazer isso quando você estiver num discipulado. Você pode. Você pode fazer isso num culto também. E às vezes a gente faz apelos depois de mensagem, por quê? Porque a mensagem está fresca na sua cabeça. E às vezes é mais fácil de você responder quando algo está mais vivo. Mas nós aqui na nossa comunidade, a gente não se entristece se vem uma pessoa, meia pessoa no apelo. Porque se nós temos uma direção para que isso aconteça, nós cremos que nós ouvimos da parte de Deus. E se uma pessoa for beneficiada por isso, cumprimos aquilo que o Senhor nos pediu. Eu falo nos pediu porque tem pessoas que oram por este culto, que não vêm só para receber, mas estão pensando no que o Senhor quer entregar. Então, eu só quis esclarecer, porque às vezes a gente fica nessa insegurança, aí vou, não vou. Meu irmão, minha irmã, Deus fala assim através das nossas emoções. Deus fala através dos nossos sentimentos. Mas Deus nunca vai pedir e vai te colocar numa situação que você vai sair envergonhado. Presta atenção nisso. Deus nunca vai te envergonhar. Isso é trabalho do diabo. Porque quando o diabo te envergonha, ele te coloca debaixo do medo. Agora, se você crê que você precisa, você responde a Jesus. E Jesus te encontra. E Ele te consola. E aí você experimenta do seu amor. Por isso, com seus olhos fechados, eu queria que você sondasse seu coração. E perguntasse primeiro: Pai, há em mim algo que precisa ser ajustado, Senhor? Eu tenho andado por caminhos tortuosos.
Eu preciso abandonar esses caminhos e seguir a Ti, Jesus. Senhor, eu tenho buscado satisfação em outro lugar que não seja a Ti. Senhor, eu me arrependo. Eu quero abandonar essas cisternas que eu cavei, que não tem água, que flui de Ti, Senhor. Eu quero abandonar esses poços que eu cavei, para eu me sentir bem. Eu quero estar conectado. Eu quero estar conectado a Ti, Jesus, a fonte das águas vivas. Senhor, eu tenho andado em mentira. E eu entendi nessa manhã, que o Senhor não pode abençoar quem caminha na mentira. O Senhor não pode. Eu reconheço que muitas vezes quem anda na mentira está tentando se esforçar muito e a gente cansa. Senhor, eu quero nessa manhã andar na verdade.